Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando agora com esse vídeo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois da vitória magra diante do Amazonas em Manaus, vitória que garantiu o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo que chegou ao Rio de Janeiro no início da manhã de ontem, quinta-feira, deu folga ao elenco, marcando a reapresentação para hoje, daqui a pouco, sexta-feira, às 9 horas da manhã, onde o Flamengo iniciará, assim, a preparação para a partida diante do Milionários da Colômbia pela Libertadores da América na próxima terça-feira, às 21 horas, no Maracanã. Mais uma decisão para o Mengão. Ainda sobre a partida com vitória diante do Amazonas, o goleiro Matheus Cunha foi eleito o melhor jogador em campo e o meio-atacante Luiz Araújo foi eleito o craque da torcida em votação aberta nas redes sociais. Na reapresentação de daqui a pouco, no CT Ninho do Urubu, o meio-campista e craque da camisa 18 Dela Cruz será reavaliado por conta do trauma que teve no seu joelho, que ele tirou da partida antes do término contra o Amazonas. O meio-campo e cria rubro-negro Vitor Hugo, ao entrar na última partida diante do Amazonas, jogando pela Copa do Brasil, completou 100 partidas vestindo o manto sagrado rubro-negro. Então, parabéns para o cria, parabéns para o garoto, que já tão novo, já tem aí 100 vezes vestindo a camisa do Flamengo. Léo Ortiz, que passa a ser o provável titular com a saída de Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra, apesar da pouca rodagem com o manto sagrado, mesmo assim tem bons números no Flamengo, se não vejamos. Nos 5 jogos em que participou até aqui, o camisa 4 rubro-negro já marcou um gol, né? Já marcou um gol o Léo Ortiz contra o Palestino pela Libertadores no Maracanã. O zagueiro também acumula 89% de acerto no passe e 72% no acerto do passe longo. Então, uma das características boas do Léo Ortiz é a qualidade no passe. Com grande presença defensiva, Léo Ortiz tem a melhor porcentagem de duelos ganhos entre todos os jogadores do elenco do Flamengo, 75%. E, para encerrar, até o momento, nos 5 jogos em que disputou vestindo o manto sagrado rubro-negro, o zagueiro sequer cometeu faltas ou quaisquer erros defensivos. Então, tá aí os bons números que tem Léo Ortiz vestindo a camisa do Flamengo, apesar de ter feito poucos jogos, né? Com a iminente saída de Fabrício Bruno, o Flamengo vai avaliar internamente se buscará um outro nome para a posição na janela de transferências. O entendimento dominante até agora é de que Léo Ortiz vai naturalmente assumir a vaga de Fabrício Bruno ao longo dos próximos meses. E o jovem Cleito, cria da base rubro-negro, constantemente elogiado pelo treinador Tite, pode ganhar mais oportunidades. Já está merecendo ganhar mais oportunidades o bom jogador Cleiton, zagueiro baiano do Flamengo. Sobre Pulgar, o Flamengo tem sobre controle. Ao contrário do que muita gente está falando aí, o Flamengo tem sob controle a situação da renovação de contrato de Eric Pulgar. O atleta tem contrato até o final de 2025, portanto, podendo assinar um pré-contrato apenas na metade do ano que vem. Por isso, pessoal, não caiam nessa falácia de que o atleta pode deixar o Flamengo. Ele pode deixar o Flamengo se chegar uma proposta irrecusável como chegou para o Fabrício Bruno. Aí pode. Isso está sujeito, qualquer jogador está sujeito.
né? Mas o certo é que a diretoria vai chegar junto, renovar o contrato do chileno na hora que for ideal, dando a devida valorização que merece Eric Pulgar. Portanto, não tem perigo nenhum de Eric Pulgar nesse momento deixar o Flamengo. Volto a dizer, a não ser que seja uma proposta irrecusável. Aí não tem ninguém que segure jogador nenhum. Sobre o terreno para a construção do estádio, o Flamengo, enfim, vai apresentar um estudo de viabilidade econômica e financeira para a construção do seu estádio à Caixa Econômica Federal, que administra os bens de um fundo de investimento do qual faz parte esse terreno. Um terreno do gasômetro no centro do Rio. A reunião acontecerá na próxima semana. Estarão presentes na reunião o prefeito do Rio de Janeiro e os presidentes de Flamengo, Rodolfo Landim, e também da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. A reunião será realizada na sede carioca da Caixa Econômica Federal. Sob a presença de Fabrício Bruno contra o Milionários na próxima terça-feira pela Libertadores da América, com informação apurada pelo GE, dão conta de que pessoas próximas a Fabrício Bruno garantem que ele quer enfrentar o Milionários e se despedir da torcida do Flamengo no Maracanã com uma classificação confirmada para a Libertadores. Alguém vai criar crise. Agora vamos falar em relação aos resultados de ontem. Será que alguém vai criar crise porque o Palmeiras empatou ontem contra o Botafogo de São Paulo? Contra o Botafogo de São Paulo pela Copa do Brasil? Acho que não, né, pessoal? Nem a imprensa vai dizer nada. Parece que vai parecer que o Palmeiras jogou o melhor futebol do mundo, mas se fosse o Flamengo, tivesse empatado com o Amazonas lá na segunda partida, iam dizer que tinha sido no sufoco. Depois vejam as matérias sobre esse empate do Palmeiras que vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. O Conselho Deliberativo do Flamengo votou e aprovou ontem o novo contrato do patrocínio Master do Flamengo celebrado entre o clube e a Pixbet, que poderá trazer aos cofres do clube nos próximos 4 anos a soma de 470 milhões de reais. A votação, 136 votos a favor e 2 contra. Ontem também, na reunião do Conselho, foi apresentado o projeto de compliance do clube, que ficará sob o comando do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Donchi de Abrams, né? E agora a notícia excelente, sensacional, maravilhosa. O basquete do Flamengo, o orgulho da nação, voltou às quadras do NBB ontem à noite, novamente, para disputar a terceira da melhor de 5 partidas pela semifinal da competição contra o Bauru e venceu novamente, passeando no panela de pressão, quando venceu por 110-72, garantindo assim vaga na final do NBB 2023-2024, onde vai buscar o seu 9º título brasileiro por ter sido o melhor time durante a fase regular da competição. O Flamengo vai jogar a primeira partida da final, que pode ser contra Franca ou contra Minas. A primeira no Rio, a segunda e a terceira ou em Franca ou em Belo Horizonte, e a quarta e a quinta, se necessário for, também no Rio de Janeiro. Então, palmas para o nosso Mengão, que depois de 2 anos ausente, volta a disputar a final do NBB 2023-2024. Em se concretizando a negociação pela venda de Fabrício Bruno ao West Ham da Inglaterra, poderemos dizer que será uma venda de grande rentabilidade financeira ao clube, não chegando logicamente, aliás, né, muito se engana, tem uma matéria no GE hoje fazendo essa comparação dos níveis de rendimento das contratações de Pablo Mari e de Fabrício Bruno, onde o Flamengo ganhou mais dinheiro. E pasmem, na de Fabrício Bruno o Flamengo ganhou mais dinheiro do que na de Pablo Mari, que foi um ganho muito bom. Então, tá aí o Flamengo mais uma vez assertivo em contratar um jogador barato e vender de forma muito alta, ganhando um bom valor, né? Algumas considerações sobre a renovação do contrato do Flamengo com a Adidas, é bom que se diga, né? O clube topou uma redução nos royalties que recebe da venda de cada uniforme de treino,
de aquecimento e de uniforme de viagem. O percentual dos royalties caiu de 35% para 15%. A ideia é baixar o preço final do produto. Lembre que foi baixado o preço dos royalties apenas para os uniformes de treino, aquecimento e viagem, que são uniformes que vendem pouco, né? Que vendem pouco. Ficou mantido, portanto, o percentual de 35% nas camisas oficiais de jogos, A1, A2, a do goleiro e também A3, que em 2023 venderam 1,3 milhões de unidades. O planejamento entre Flamengo e Adidas prevê que, principalmente por conta da participação do Flamengo nas disputas do Super Mundial de Clubes em 2025, que será disputado nos Estados Unidos por 32 clubes, as vendas das camisas de jogo alcançará a marca de 2 milhões de unidades em 2025. Depois da nota oficial nos perfis de suas redes sociais, o Flamengo enviou ontem ofício à CBF formalizando a reclamação contra a arbitragem da partida entre Amazonas e Flamengo, Ramon Abate Abel, pela não marcação do pênalti sofrido por Pedro, cometido pelo goleiro do Amazonas aos 21 minutos do primeiro tempo. Tem que reclamar mesmo, tem que reclamar. Pedro, o nosso centroavante, atualmente titular no Flamengo, vem diminuindo consideravelmente a distância em número de gols marcados que tinha em relação aos números de Gabriel Barbosa. Veja os 5 primeiros artilheiros do Flamengo no século. Em primeiro, Gabigol, 155 gols em 280 jogos. Em segundo, Pedro, 124 gols em 246 jogos. Em terceiro, Bruno Henrique, com 89 gols em 248 jogos. Em quarto, Renato Abreu, com 73 gols em 271 jogos. E em quinto, Arrascaeta com 66 gols em 269 jogos. Está diminuindo essa diferença entre Pedro e Gabigol muito rapidamente. O Flamengo, eu já trouxe essa notícia, né? O Flamengo vai apresentar, enfim, um estudo de viabilidade econômica para a construção do seu novo estádio, a Caixa Econômica Federal, que vai se dar numa reunião a ser realizada nessa próxima semana. Pessoal, mais 5 times ontem se juntaram aos 8 que já estavam classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Restarão ainda 3 vagas, que são justamente os jogos em que estão envolvidos os 4 times gaúchos: Inter, Grêmio, Juventude e Ipiranga. Até ontem estavam classificados Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Corinthians. Ontem, mais 5 se classificaram: Palmeiras, Bahia, São Paulo, CRB, que eliminou o Ceará dentro aqui do Castelão, e também o Goiás. Então, já temos aí exatamente 13 clubes classificados, esperando as 3 últimas que devem sair quando os jogos de Grêmio, Inter, Juventude e Ipiranga forem remarcados. O goleiro da base do Flamengo, Rafael Nunes, que foi diagnosticado com câncer nos testículos ano passado e por isso foi afastado das atividades, está 100% recuperado e já treina sem nenhuma restrição do departamento médico. Agora, a expectativa é que o atleta volte a ser relacionado em breve para o Sub-20 do Flamengo e tenha, assim, os primeiros minutos em campo após 10 meses tratando essa situação. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras, fui!